na forma geral, esses 4 textos que falam sobre a aliança, o sangue da aliança. Desde lá o Antigo Testamento, a primeira aliança, até o que nós olhamos e celebramos nesse final de semana, que é a morte de Cristo, já também com vistas à ressurreição no domingo de Páscoa. Para começar, uma ilustração aqui. Queria que vocês imaginassem uma pessoa no hospital. Ela passou por um susto grande, um diagnóstico sério. Sabe aquele momento em que a vida quase escapa das mãos? E ali naquele lugar no hospital, essa pessoa ela faz promessas, do tipo assim: Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Eu vou consertar minha vida, eu vou fazer tudo certo. Naquele momento a pessoa está falando sério. Ela não está mentindo. Ela realmente promete e ela busca cumprir com isso. Mas às vezes o tempo passa. A dor diminui. Aquele diagnóstico ali vai ficando para trás. A pessoa melhora. A vida volta ao normal. E às vezes as promessas também ficam para trás. Isso não acontece porque a pessoa que prometeu ela é falsa. Não, isso acontece porque ela é humana. Ela promete com sinceridade, mas ela não tem poder para ela sustentar o que prometeu. É isso que nós vemos acontecer hoje nos textos bíblicos, especialmente lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando o povo, reunido ali ao pé do Monte Sinai, Deus entrega os 10 mandamentos. O povo vê Deus agindo. E o povo ali diante de Deus responde: tudo que o Senhor falou nós faremos. E eles repetem ainda depois: tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. O povo reunido ali no pé do Monte Sinai não estava mentindo, mas eles estavam se superestimando. O que é isso? Como aquela promessa lá no hospital daquela pessoa. Acreditavam que iriam mudar e seguir cumprindo com as promessas, que conseguiriam viver à altura de Deus. Mas não conseguem. Acreditavam que tinham força para cumprir, o que na verdade, no final das contas, revela a sua fraqueza. Confiavam em si mesmo mais do que a realidade permite. O problema aqui não é que nós prometemos sem sinceridade, não é a falsidade, mas nós prometemos com uma força que nós não temos. O maior erro do ser humano não é só pecar, mas é achar que não vai pecar ou que vai dar conta sozinho disso tudo. E é por isso que a nossa relação com Deus, ela não pode depender daquilo que nós prometemos. Nós não temos força para sustentar essa aliança. Isso é algo profundamente humano. Isso atravessa toda a mensagem bíblica, do início até o final. Isso atravessa cada coração aqui presente. Prometer e não conseguir sustentar, não conseguir cumprir. Lá no Monte Sinai, Deus fala, Deus revelou a sua vontade, Deus estabelece a aliança e o povo responde: tudo que o Senhor falou, faremos. É bonito, é sincero, mas é insuficiente. Porque essa fala é a base de toda a tentativa do ser humano de se relacionar com Deus, de tentar chegar ao patamar que Deus espera. E a gente pensa: eu vou conseguir, dessa vez vai ser diferente, agora eu mudo. Mas a Escritura nos mostra: não há um justo sequer. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Você não é alguém que falhou em algumas promessas. Você e eu, nós somos incapazes de sustentar essa aliança com Deus. E então, em Êxodo 24, acontece algo aqui estranho, mas ao mesmo tempo poderoso. Moisés pede para sacrificarem animais, bodes, bezerros, novilhos. Ele pega todo aquele sangue, metade ele asperge sobre o altar, ele joga assim, pelo altar. Ele joga sobre o livro, a Bíblia, e ele joga sobre o povo. Imaginem que cena, Que sangueira. Sangue para todo lado derramado sobre o tabernáculo. O tabernáculo era a igreja, aquela tenda que eles tinham, todos os utensílios, tudo é coberto com sangue. E diz: eis o sangue da aliança. Esse sangue estabelece essa aliança de Deus com o povo. Mas por que tanto sangue? Por que isso? A própria Escritura responde: porque a vida da carne está no sangue. Sangue é vida entregue. Sangue é substituição.
Não fomos nós que morremos, o povo lá, mas foram os animais, foram os novilhos, os bezerros. Sangue é morte no lugar de alguém. Por isso, precisa selar com sangue. Alguém pagou por essa desobediência, por essa falha nas promessas não cumpridas. E aí vem a declaração que atravessa toda a Bíblia. Sem derramamento de sangue não há remissão. Não há perdão, não há reconciliação. Ou seja, Deus ele não ignora o pecado. Deus não relativiza, o pecado não é tão grave assim. Não, ele não faz isso. Deus não negocia com o pecado, mas Deus exige justiça. Alguém precisa pagar. A primeira aliança foi paga com sangue de animais, era preciso repetir, mas agora vem a nova aliança. E aí Êxodo nos mostra algo surpreendente aqui no final. Depois daquele sangue todo, Moisés reuniu alguns homens, anciãos, líderes, eles subiram o monte de novo, subiram o monte Sinai, lá viram Deus, mas como é possível ver Deus, estiveram na presença de Deus e não morreram? Por que não morreram? Porque o sangue purificou. Agora eles podem estar na presença de Deus. E olha o que eles fizeram lá. Pecadores na presença de Deus comeram e beberam com Deus. Uma comunhão ao redor de uma mesa. Isso já aponta para algo aqui, né? Que a gente celebra todo culto. Ainda que provisório, ainda que incompleto, né? O sangue abriu um caminho. Ao longo de toda a Escritura, ela vai repetir esse padrão. Há um sacrifício e depois comunhão. Vem o cordeiro e depois uma refeição. Como na Páscoa, lá em Êxodo 12, a primeira Páscoa que foi celebrada por causa lá do Egito, né? O povo queria sair do Egito, e aí vem essa mensagem de Deus: matem um cordeiro, peguem o sangue, pintem nos umbrais das casas, né? Por cima da porta. O anjo do Senhor passa e não vai levar o primogênito de cada família. O cordeiro morreu, o sangue foi derramado, aspergido, e depois houve uma refeição. Eles comeram a carne daquele cordeiro junto com a sua família. Vamos avançar agora um pouco mais até aquela última ceia, na quinta noite da Semana Santa. Jesus está ali na mesa, essa mesa não é pura, há traição ali na mesa. Mas olha que interessante, a gente logo liga ao Judas, né? Judas foi o traidor. Mas olha como se desenrola aqui a história. Jesus está ali na mesa e diz: um de vocês vai me trair. Aí diz a Bíblia, um por um perguntou: sou eu, Senhor? Será que sou eu? Bom, se tem dúvida, é porque tem culpa ali, né? Todos eles estavam se sentindo traidores. E isso revela algo grandioso aqui, né? Na verdade, todos nós traímos a Deus. Mas claro que depois Jesus aponta para algo que o Judas havia feito, havia combinado a entrega de Cristo. Então por isso ele é chamado de o traidor. Mas no final das contas, estava todo mundo ali com a consciência pesada. Essa pergunta ela não nasce da inocência do tipo assim: ai Senhor, será que sou eu? Não, ela nasce de uma consciência culpada. Eles sabem, no fundo todo mundo sabe que nós deixamos de fazer algo que Deus espera, ou nós fazemos algo que não devia. É o que nós somos diante de Deus, e aquela mesa da última ceia revela isso. Mesmo na presença de Cristo, o coração humano não tem força para se sustentar sozinho. E aí no meio daquela mesa imperfeita, Jesus faz algo marcante. Ele pega o pão e diz: isto é o meu corpo. Ele pega o cálice: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado para a remissão de pecados. Percebam o que está acontecendo ali? Jesus pega Êxodo 24 e reinterpreta. Traz uma nova roupagem para tudo isso. Agora não é mais o sangue de novilhos, de bezerros, de bodes. É o seu próprio sangue. Não é mais uma aliança que precisa repetir. Ela é definitiva. É a entrega divina na sua forma total. E aí a carta aos Hebreus, hoje o Tiago leu o texto, comenta isso aqui. É bem pesado aquele texto, a gente precisava ler com calma para perceber todas as coisas. Eu quero destacar algumas. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, diz Hebreus. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido já desde a fundação do mundo. Mas agora, ao chegar o fim dos tempos, ou um tempo pré-determinado,
Jesus se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário e obteve eterna redenção. Redenção é salvação, é resgate eterno, ou seja, para sempre. Portanto, se o sangue de bodes e touros, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue do Cordeiro, pelo Espírito eterno, que a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aquele sacrifício de Êxodo, ele era temporário, ele era parcial, ele não era completo, por isso tinha que ficar repetindo. Mas agora Cristo vem de uma vez por todas e ele entra lá no íntimo, lá na consciência, e ele limpa, purifica tudo de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Purificará a nossa consciência. A culpa escondida, a vergonha silenciosa, a acusação constante que nos pesa. Tudo isso pode ser jogado sobre Cristo, porque ele morreu por isso. E Hebreus termina dizendo assim: porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Um testamento só é confirmado com a morte. Imagine alguém que escreve um testamento, uma herança gigante. E nesse documento está relatado lá todas as coisas, mas tem um detalhe. Enquanto a pessoa está viva, esse testamento não tem, esse documento não tem valor nenhum. A promessa está escrita, mas ainda não tem efeito. Só entra em vigor quando a pessoa morre. Agora vejam o que Cristo fez lá na quinta noite. Ele reuniu os seus discípulos, pegou o pão, o vinho, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Ele está escrevendo o testamento dele. Eu estou entregando aqui o meu sangue para vocês, isso vai trazer perdão. E depois que Jesus escreve o testamento, ele se entrega à morte, para passar a valer. A gente não faz isso, né? A gente escreve o testamento aguardando que nós vamos viver ainda bastante tempo, que aquilo lá um dia fique lá para os nossos filhos, mas eu quero viver bastante ainda. Jesus escreveu o testamento e no outro dia ele se entrega à morte, para que possamos receber essa herança. O sangue é a chave que abre essa herança. Derramamento de sangue, a chave que abre o testamento. Na última ceia, na quinta noite, o cálice foi entregue. E Cristo diz no domingo: está consumado, aqui está completo agora o que foi prometido. A Escritura, eu quero citar alguns versículos que testificam isso. Isaías 53 diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aquele que não conheceu pecado, Jesus era puro, santo, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós, diz 2 Coríntios. Nesse sentido, Cristo não vem ajudar a gente a cumprir com as promessas. A gente não consegue, não tem força. Cristo veio, cumpriu no nosso lugar. Ele prometeu e ele cumpriu aquilo que a gente não podia fazer. Vejam como as coisas se completam aqui. No Sinai, lá no Antigo Testamento, o povo diz: tudo faremos, obedeceremos. Mas na cruz, Jesus fala: está consumado, eu fiz o que precisava fazer. Lá no Sinai, o povo promete. Na cruz, Deus entrega o que não foi prometido. No Sinai, o sangue dos bodes e bezerros, ele aponta, ele sinaliza. Na cruz, o sangue salva. O sangue agora é verdadeiramente aquilo que estabelece a aliança com Deus. E aí nós vemos hoje o salmista perguntando, e aqui eu acho que é a parte agora que a gente aplica para a nossa vida. O Salmo pergunta no início: o que eu darei ao Senhor por todos esses benefícios? Mas perceba, os benefícios já foram dados, Cristo já entregou. Então o salmista diz: não tem nada que eu possa dar a Deus, Ele entregou. Então eu ergo o cálice da salvação. Essa é a resposta. O que poderei dar ao Senhor?
erguerei o cálice da salvação. Aqui está o ponto. Nós não estamos oferecendo algo a Deus. Por quê? Porque o cálice está vazio. A gente ergue o cálice como alguém alcança um copo assim pedindo que encha ele. É assim que a gente faz a nossa vida diante de Deus. Eu ergo o cálice, eu ergo minha vida a Deus e peço, Deus, preenche, isso aqui está vazio. Cristo precisou beber de outro cálice para ele poder encher o teu. Lá no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, Jesus diz, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. O cálice da ira, do juízo, porque Deus derramou toda a ira em Cristo. Mas ele recebeu esse cálice para agora a gente poder receber outro, o cálice da salvação. Nós não oferecemos ele, nós recebemos. Porque aquilo que contém o cálice custou a morte de Cristo. Nós não entramos nessa nova aliança com promessas, porque nós não temos o que fazer, nós não temos força para estabelecer a aliança. Nós entramos de mãos vazias, de mãos abanando. Mas aqui, na mesa sagrada, na Santa Aliança, na cruz, Jesus te substituiu, cumpriu por você, e hoje Ele te chama. Não para prometer, nem para tentar pagar o que foi pago, mas Ele chama para você erguer o cálice para Ele completar. Lembra daquela pessoa no hospital que prometeu e disse, agora eu vou mudar, agora vai ser diferente, e ela não conseguiu. Agora imagina essa mesma pessoa, mas dessa vez algo diferente aconteceu. Essa pessoa não está mais tentando mudar só porque tomou um susto e percebeu que a vida ali passou por pouco. Ela sabe que Deus sustenta a vida dela, em qualquer situação. Que ela é alcançada por Deus em todo o tempo, seja ela tentando ser fiel ou falhando, tanto faz. Ela sabe que foi perdoada, que a sua dívida, por causa das suas promessas falhas, já foi perdoada. Porque Cristo não apenas perdoa o nosso passado, mas Ele cria um novo começo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, diz 2 Coríntios 5. Lá os Gálatas, o Paulo também escreve, fomos crucificados com Cristo, Cristo vive em mim e agora eu vivo pela fé, em novidade de vida. Antes prometia confiando nas promessas feitas, nós mesmos. Agora nós vivemos confiando em Cristo, naquilo que Ele prometeu e cumpriu. Antes o cálice era vazio, agora ele se sustenta com o que Cristo entregou. Cristo enche esse cálice e não só uma vez, Ele continua enchendo. Como é que diz lá no Salmo 23? Enches o meu copo até derramar, até transbordar. E aí sim, agora nós vivemos diferente. Agora nós lutamos contra o pecado, buscamos obedecer a Deus, desejamos a vontade de Deus para a nossa vida, não para provar algo a Deus ou para a pessoa qualquer. Nós não vivemos para sermos aceitos. Nós vivemos porque nós já fomos aceitos por Deus. E agora algo lindo acontece. A gente volta a fazer promessas, mas não como antes, porque as promessas agora estão baseadas naquilo que Ele fez, Cristo fez. Não confiamos na nossa força, mas na força que Ele me dá quando encheu o meu cálice. Nós não somos perfeitos, a gente vai tropeçar, vai cair, mas a gente também não está mais sozinho. E aí quando a gente agora sai aqui da igreja e volta para a nossa vida, a gente continua lutando. É provável que vai cair? É, mas a gente sabe onde voltar. A gente pode vir de novo aqui na mesa santa, na mesa sagrada, voltamos para o cálice, oferecemos a Deus, Deus, enche, está vazio, eu preciso. Você volta para Cristo, porque no fim a tua vida não é sustentada por aquilo que a gente promete e faz e não consegue ou tenta fazer. A nossa vida é sustentada por isso que Ele nos dá, enchendo o nosso cálice. Eu queria terminar a mensagem com o Salmo do dia. Acho que o Salmo traz um entendimento agora para tudo isso que a gente falou. O salmista pergunta, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor.
Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. E amém. Deus ampare e Deus sustente a vida de vocês, que vocês possam sempre erguer o cálice em direção a Deus, agradecer e vir beber da fonte da vida sempre de novo. Amém. Vamos cantar.